É a multidisciplinariedade e a amplitude que criam grandes conselheiros, não o tempo. Por André Conerro, 6 de abril de 2025. A minha história com conselhos. A minha jornada com conselhos começou cedo e, sinceramente, mais por sorte do que por juízo. Como biólogo de formação, iniciei minha carreira em um projeto de empreendedorismo no setor de biotecnologia, uma trilha que, mais tarde, me levou a atuar em setores bastante distantes das ciências naturais, fundos de investimento, indústrias de bens de consumo, mercado de capitais e até tecnologia. O que uniu todas essas experiências, porém, foi a constante proximidade com áreas estratégicas e a exposição precoce a estes órgãos colegiados, o que me forçou a aprender, na prática, o idioma universal das empresas, finanças. E ainda a desenvolver a capacidade de traduzir ideias complexas em conceitos simples, por meio de apresentações visualmente claras, objetivas e impactantes. Nada disso por genialidade, mas por pura necessidade e que hoje percebo serem diferenciais e vantagens competitivas brutais. Competências estas que ganharam ainda mais peso quando comecei a participar das reuniões mensais de conselho, ainda muito jovem, na holding de investimentos de um grupo sucroalcooleiro pelo qual passei. Não como membro formal do colegiado, é claro, ainda era muito novo para isso, mas como quem preparava toda a estrutura para que a reunião acontecesse, como o famoso book de resultados. Um trabalho intenso, mas que me permitia não só entender a companhia por completo, como também conviver com profissionais que estavam anos-luz à minha frente. Um baita presente. E foi ali que aprendi que em ambientes de alta liderança, a diferença entre ser ouvido ou ser ignorado pode residir em detalhes aparentemente banais, gráficos desalinhados, fontes irregulares, paletas de cores fora do padrão. Parece brincadeira, mas é a mais pura verdade. Mas aqui, divaguei. Tais exposições se intensificaram ainda mais na minha passagem pela primeira empresa de capital aberto que integrei, à época controlada pelo grupo Camargo Correia. Foi ali que conheci mentores fundamentais, que décadas depois incentivariam a minha formação formal como conselheiro no IBGC. Ainda falando de mentores, agora já em uma multinacional americana de capital aberto, foi onde aprofundei ainda mais o meu entendimento sobre a comunicação estratégica de altíssimo nível, aprendendo que, em conselhos, nada substitui a maior tecnologia, o nosso cérebro. Fala de Norman Kestenbaum, o meu grande mestre, amigo, sócio e mentor, com quem dividi muitas histórias nesses colegiados. Em uma dessas, aprendi algo que nenhum livro ensina. Decisões em conselhos raramente são puramente racionais. Dados e fatos são indispensáveis, é claro, mas muitas vezes o que realmente destrava uma decisão é o lado emocional. Lembro-me de uma ocasião em que estávamos suportando o conselho de uma rede hospitalar no seu convencimento para a formação de uma joint venture com 2 grandes players do mercado. Montamos todo o racional, projeção, fluxo de caixa, ganho de relevância do mercado, mas a decisão pelo projeto, que era indubitável, não caminhava por falta de consenso do colegiado. E nenhum número os convencia. O que destravou? Um apelo emocional aos conselheiros, majoritariamente de origem portuguesa, quando fizemos o seguinte framing da situação. Os seus antepassados atravessaram oceanos em caravelas sem garantia. É hora de vocês fazerem o mesmo pelos que virão depois. Aprovada por unanimidade. E hoje, essa JV é referência em oncologia no país. Trago tudo isso para servir de pista de decolagem deste texto, que busco mesclar um pouco da minha experiência prática, bagagem acadêmica e algumas reflexões que tenho feito em meu caminhar. Veja, todas essas vivências moldaram profundamente a minha visão sobre conselhos, onde, mais do que técnica, é sobre ter amplitude de leitura, sensibilidade contextual e pluralidade de experiências. Além disso, quero quebrar algumas regras e cartilhas tradicionais que provavelmente te ensinaram na sua escola de formação e que lhe trago para economizar tempo e nervos no processo. E é exatamente isso que iremos começar a explorar a partir daqui.
o motivador, o que me levou a essa reflexão. Nos últimos meses, minha participação em conselhos consultivos tem acelerado. Cada novo projeto, em empresas dos mais variados setores, reforça uma crença que sempre esteve presente na minha trajetória profissional. O grande diferencial de um conselheiro consultivo não é ser um especialista técnico, mas sim um profissional com amplitude, capaz de conectar pontos que especialistas, por natureza, não costumam enxergar. E isso não é uma crítica à especialização, é uma questão de contexto. Veja, em um conselho administrativo, especialistas são fundamentais. Empresas robustas podem e devem contar com profissionais dedicados a cada vertical. Mas essa não é a realidade da maioria das companhias que buscam um conselho consultivo. Negócios em crescimento de menor porte ou passando por momentos estratégicos exigem um colegiado mais enxuto, composto por profissionais que saibam transitar entre áreas, integrar funções e conectar desafios diversos. Ora o tema é sobre sucessão, ora sobre vendas, ora sobre otimização, ora sobre tensões entre os membros da família. E uma coisa eu digo com propriedade, que essa definitivamente não é uma realidade ensinada nas escolas de negócio. Nem mesmo informações especializadas para conselheiros abordam os desafios práticos deste papel. Eu não vi isso no meu mestrado, eu não vi isso no meu doutorado, eu não vi isso nas minhas especializações, tampouco na minha prática executiva. Mas uma coisa é certa, foi justamente a pluralidade de experiências, transitando entre setores, funções, hobbies e interesses distintos, que me preparou para este nobre ofício. E é esta jornada que quero aprofundar agora. A caixa de ferramentas do conselheiro é construída dentro e fora do trabalho. Existe um fenômeno que observo constantemente no mundo corporativo, a lei do martelo. Ela dita que para quem é martelo, tudo é prego, e assim profissionais experientes, mas com repertório limitado, tendem a aplicar as mesmas soluções que sempre funcionaram, sem perceber que o contexto pode exigir uma abordagem diferente. Até porque o martelo funciona, até você encontrar um parafuso, e nada adianta insistir nessa ferramenta. Veja, o conselho consultivo é um líder estratégico da companhia, e neste jogo é mandatório ter uma caixa de ferramentas robusta. Mas como desenvolver tamanha amplitude e pluralidade de competências? A fórmula da pluralidade. Neste sentido, eu acredito que o acúmulo de repertório estratégico ou a pluralidade de competências pode ser representado como sendo uma função de tempo vezes experiências distintas ao quadrado mais capacidade de extrair lições, tudo isso dividido pela arrogância, onde tempo, quanto mais tempo de estrada, maior a possibilidade de acúmulo de experiência. Mas o tempo sozinho não significa nada. E aqui, o grande risco é o etarismo reverso, que prioriza cabelos brancos em detrimento de profissionais mais jovens para tais posições. Isso pode sair pela culatra, pois você tem 20 anos de experiência ou faz 20 anos que você repete a mesma experiência. Experiências distintas. Perceba que é por esta razão que este fator está elevado ao quadrado. A diversidade de desafios acelera o aprendizado. Um profissional mediano que se envolveu em diferentes projetos e modelos de negócios tende a aprender mais do que um talento excepcional que teve uma carreira linear em um único setor. Capacidade de extrair lições. Aprender com os próprios erros e acertos, além dos erros e acertos dos outros, é o que transforma experiências em conhecimento, potencial em execução. Esse fator também inclui formação acadêmica, leitura e estudo, que atuam como catalisadores do desenvolvimento profissional. Arrogância. Esse é o divisor. Quanto maior a arrogância, menor o acúmulo de repertório. A arrogância cega líderes e inibe o crescimento. Frases como, disso eu já sei, já sou muito velho para isso, este não é o meu papel, são sinais claros de alguém que estagnou. Um risco para um profissional que busca manter-se valioso. É claro,
Essa equação não é uma ciência matemática, mas um lembrete de que se há um erro comum entre aqueles que buscam atuar em conselhos, é achar que já chegaram ao ápice do conhecimento. Os melhores conselheiros que conheço são aqueles que permanecem aprendendo, testando e refinando suas abordagens ad eternum. Confesso, eu não planejei seguir esse caminho. Nem tudo na minha carreira foi desenhado de maneira prévia. A visão era clara, mas a jornada foi e continua sendo permeada de meandros e surpresas. Ainda assim, olhando para trás, percebo como cada experiência foi adicionando novas ferramentas ao meu repertório. Veja, ainda como um jovem biólogo, tive a sorte, e não o juízo, de ver a nossa empresa ser adquirida por uma multinacional. Foi ali que tive meu primeiro grande aprendizado sobre diferenças culturais, processos de transição e a complexidade de integrações organizacionais. Depois, no agronegócio, aprendi sobre gestão de escala e administração de ativos físicos. Em bens de consumo, desenvolvi habilidades de branding, gestão de portfólio e uma disciplina feroz em custos e despesas, após passar por um turnaround. No setor financeiro, mergulhei no mundo digital, aprendendo métricas como churn, LTV, além de gerenciar P&Ls complexos. Perceba que cada etapa em um novo setor exigia que eu aprendesse uma nova linguagem, novas métricas e novas prioridades. Em meu último ciclo executivo, já no mundo da tecnologia, aprofundei a importância de iniciativas de advocacy, do relacionamento estratégico com Brasília e da construção de uma arquitetura robusta de dados, o terreno necessário para a implementação sustentável de inteligência artificial quando alinhada à estratégia do negócio. Julgo que foi justamente essa amplitude de experiências que me deu uma lente única para interpretar problemas empresariais complexos e saber que, quando entra uma nova empresa familiar que tem desafios básicos de gestão, mas já quer pular a pauta e falar sobre automação e IA generativa, eu já sei exatamente por onde começar. Mas veja, não basta apenas passar por diferentes setores e projetos. É preciso apropriar-se da sua própria jornada, sem arrogância. Uma frase que sempre anda comigo e que funciona muito melhor em inglês é a seguinte: "A master was once a disaster." Logo eu lhe pergunto, quando foi a última vez que você se permitiu ser o aluno da sala e voltar ao papel de aprendiz? Ser um contínuo aprendiz é o que diferencia quem apenas acumula anos daqueles que acumulam sabedoria. Mas sei que não é fácil. Em meu doutorado, há diversos colegas que são extremamente bem-sucedidos em suas carreiras e que, assim como eu, buscam profundidade de conhecimento. A maioria tem um relacionamento péssimo com mestres, colegas e orientadores. Por quê? Porque eles e elas confundiram sua identidade. Veja, não é porque você é o maioral em um campo que isso é transferível para o outro. É duro para quem sempre foi premiado por estar certo, de repente assumir o papel de aluno. A sensação é que você andou para trás no tabuleiro. Mas saiba que este comportamento não ajuda ninguém a evoluir e que não estamos em um jogo sequencial único. A todo momento, atuamos como peças diferentes em diferentes tabuleiros. E entender isso ajuda a mitigar a arrogância, o grande algoz do conhecimento e das suas chances de sucesso futuras. A importância de capturar as suas próprias histórias. Nas empresas por onde passo e passei, eu sempre fui conhecido por andar com caderno e caneta o tempo todo. É um hábito obsessivo. Anotar aprendizados de reuniões, registrar decisões estratégicas, mapear o que funcionou e, principalmente, o que não funcionou. Sem perceber, é um comportamento de um cientista da minha própria história. Esse exercício de capturar padrões e relações de causa e efeito foi, com o tempo, se tornando um diferencial decisivo em minha jornada. E sabe por quê? Porque todos nós temos histórias. A diferença é que alguns sabem como capturá-las e extrair delas lições valiosas para depois contá-las e replicá-las, enquanto outros não. A minha sugestão, então, é que mais do que um contador, você vire um capturador de histórias. E isso começa por fazer um balanço da sua jornada. Comece listando empresas, projetos, formações acadêmicas, especializações e reflita o que você aprendeu e desenvolveu em cada etapa,
monte uma linha do tempo. Liste as empresas por onde passou, registre os projetos mais relevantes em que atuou, identifique quais habilidades desenvolveu em cada experiência e, finalmente, pergunte-se: como eu posso transferir este conhecimento para novos contextos? No meu caso, eu fiz um experimento curioso para esta. Usei o ChatGPT para narrar a minha trajetória profissional e, a partir disso, mapear padrões e competências que nem eu mesmo havia percebido. Sugiro tentar fazer o mesmo. Até porque o resultado foi fantástico. Depois de me apropriar de histórias que eu mesmo havia me esquecido, montei uma página de síntese da minha trajetória que hoje funciona como um cartão de visitas em muitos contextos de negócio. E essa atividade, que sim, demanda tempo, demanda energia, demanda massa encefálica, não só ampliou o meu autoconhecimento, como também me deu muito mais clareza sobre o valor que eu posso gerar em uma cadeira de conselheiro consultivo. Capturar e interpretar as suas próprias histórias, no fim, é construir repertório de maneira consciente. E repertório neste jogo é uma moeda de altíssimo valor. Além da carreira, o papel dos hobbies e outras experiências. Agora veja, toda essa história de capturar aprendizados e construir ferramental a partir da trajetória profissional é valiosíssima, mas sozinha é incompleta. Somos seres multifacetados e, como já dizia Foucault, o nosso desenvolvimento não acontece apenas no ambiente profissional, mas na medida em que vamos incorporando novos papéis sociais ao longo da vida: pai, mãe, filho, neta, professor, aprendiz, atleta de final de semana, síndico e mentor. Cada novo papel amplia nossa capacidade de perceber o mundo sob ângulos diferentes. E essa diversidade de vivências é muitas vezes o que nos dá vantagem estratégica em conselhos e ambientes de alta complexidade. No meu caso, muito do que trago para a minha atuação foi forjado fora dos escritórios. Montanhismo e trilhas de alta altitude me ensinam sobre trabalho em equipe e sob pressão. Se você já escalou o Kilimanjaro a 6.000 metros de altitude, uma reunião longa de 8 horas parece um treino leve. A fotografia, meu grande hobby, paixão que virou meu primeiro livro publicado, aguçou minha capacidade de observar padrões, contrastes, luz e sombra, habilidades essenciais tanto para construir apresentações visuais de alto impacto, quanto para detectar nuances e sinais sutis em ambientes corporativos. O golfe, um esporte que passou a fazer parte da minha rotina, que além do networking me ensina diariamente que direção importa muito mais do que velocidade. E até ser síndico de condomínio, que aqui também é aprendizados. Administrar conflitos entre moradores, lidar com limitações orçamentárias e adaptar comunicação para uma audiência cuja média de idade, no meu caso, ultrapassava os 80 anos, me trouxe lições profundas sobre empatia e gestão geracional. Às vezes, tudo o que precisam é de um flip chart, fonte grande e alguém que saiba ouvir. Essas experiências podem parecer triviais, mas não são. Elas moldaram a minha capacidade de liderança, adaptação e construção de consensos. E, somadas à minha trajetória corporativa, formaram a base do meu ferramental em conselhos consultivos. No final das contas, a riqueza de um profissional, especialmente em conselhos, não está apenas no que ele sabe, mas na quantidade e qualidade dos mundos que ele consegue acessar e transitar. A importância da sobreposição de habilidades. Por que dediquei tanto tempo explorando a importância de nos apropriarmos dos aprendizados da nossa jornada? Porque é algo fundamental que dificilmente é ensinado nas escolas de negócio e que muitas vezes nem dentro das empresas alguém terá coragem ou visão para te dizer. Até porque a narrativa corriqueira é que quando você se tornar o 1% do seu campo, você será reconhecido e bem remunerado. E veja, isso é verdade se você for um neurocirurgião ou um atleta de elite. Mas se o seu objetivo é atuar como conselheiro consultivo, essa lógica tende a não se sustentar. O mundo mudou, o contexto de negócios mudou. A alta conectividade dos mercados, a baixa latência da informação e a pluralidade de eventos interdependentes fazem com que o amanhã
ele seja inerentemente incerto. E em cenários de incerteza, como já antecipava o economista Frank Knight no início do século passado, não sabemos quais desdobramentos são possíveis, tampouco a probabilidade de cada um se concretizar. Neste ambiente, ser apenas uma lâmina afiada é insuficiente. É preciso ser um canivete suíço, adaptável, multifuncional, pronto para usar a ferramenta certa na hora certa. O diferencial da interseccionalidade. Entenda que no nível de jogo que estamos descrevendo, a qualidade técnica dos seus competidores é um pressuposto, condição sine qua non. Todos têm carreiras notáveis, falam idiomas, possuem MBAs, fizeram parte de auditorias, consultorias e grandes empresas. Isso é o básico, é o que chamamos em estratégia de ticket to play. Mas o que mais você traz para a mesa? Logo, a pergunta relevante é a seguinte: quem de fato tem amplitude? O verdadeiro diferencial competitivo para jogar este jogo não está em ser o melhor do mundo em uma disciplina, mas sim em dominar múltiplas competências a um nível suficiente para combiná-las de maneira única e valiosa. Deixe-me ilustrar com um exemplo pessoal. Eu não sou o melhor financista do mundo, mas já conduzi dezenas, se não centenas de valuations, M&As, turnarounds, implementações de ERPs, políticas de hedge cambial, de commodities, e isso seguramente me coloca no top 10% de finanças corporativas do mercado. Também não sou o melhor estrategista, mas já planejei, desenhei e desdobrei estratégias para startups, para usinas de cana-de-açúcar, para empresas de tabaco, tecnologia, bens de consumo e serviços financeiros. Já implementei estratégias para concessões de aeroportos, portos, hospitais e indústria de imóveis planejados de luxo. Ainda longe de ser um Peter Drucker, mas com segurança estou entre os 10% que mais entendem de estratégia. Tampouco sou o melhor comunicador do mundo, mas sempre me destaquei pela capacidade de transformar o complexo em simples e adaptar a linguagem para diferentes públicos. E isso, sem dúvidas, também me coloca entre os 10% melhores comunicadores estratégicos. Agora veja a mágica. Estar no top 10% de finanças, estratégia e comunicação isoladamente não é tão raro. Mas quantas pessoas do mundo combinam essas três competências com profundidade e capacidade de síntese ao mesmo tempo? Muito poucas. Perceba que no jogo da interseccionalidade, você reduz exponencialmente a base de competição. Ao invés de 10%, você passa a ser o 0,01%, talvez até menos. E é aí que se encontra a sua singularidade e o seu superpoder. O que isso significa? Significa que o verdadeiro diferencial competitivo não é ser o melhor em uma única competência, é ser um dos poucos capazes de navegar múltiplas disciplinas, conectar pontos improváveis e aplicar combinações únicas de saberes em problemas complexos e incertos. É essa construção de repertório, essa arquitetura de interseccionalidade que separa o conselheiro técnico do conselheiro estratégico. E tudo isso trata-se de uma vantagem acumulativa. Ela se retroalimenta com o tempo e com a experiência, desde que você continue operando com curiosidade, humildade intelectual e capacidade de integrar os aprendizados de todo e qualquer lugar da sua jornada. Entender de negócio versus do negócio, a dupla essencial. Além do efeito benéfico da interseccionalidade, a pluralidade de experiências traz outro diferencial competitivo que poucos profissionais dominam com clareza, que é a distinção entre conhecimentos de negócio e conhecimentos do negócio. Esse discernimento, embora sutil, separa estrategistas valiosos de profissionais que apenas acumulam experiências sem uma leitura refinada de contexto. A diferença é fundamental. Conhecimentos de negócio são universais e transferíveis. Conhecimentos do negócio são específicos e contextuais. E um conselheiro consultivo de alto impacto tem que dominar ambos. Veja, conhecimentos de negócio transcendem setores e podem ser aplicados em diferentes indústrias: governança, estratégia, gestão financeira, liderança, inovação. Todas essas capacidades são transversais. Um DRE, um balanço patrimonial e um fluxo de caixa seguem a mesma lógica, seja em uma fintech, em uma empresa de bens de consumo ou em uma farmacêutica. São regras da casa,
boas práticas da boa gestão. Aqui estamos no antro do saber desenhar uma boa estratégia e desdobrá-la em metas claras, construir modelos de gestão eficientes, estabelecer ritos e rituais de acompanhamento, estruturar mecanismos sólidos de atração e retenção de talentos. Essas são habilidades aplicáveis a qualquer negócio. Em outras palavras, quem domina essas bases pode aterrissar em novos setores e gerar valor de forma muito rápida e consistente. Mas isso não significa que esse ferramental seja suficiente. E é aí que entra o conhecimento do negócio. Este é específico e demanda imersão, escutativa e humildade para aprender com o contexto. Por exemplo, atuar em uma fintech de crédito exige familiaridade com métricas como o over 90 e estruturação de FDICs. Já no agronegócio, é preciso entender o raio médio de corte, carregamento e transporte e práticas de aquisição de arrendamento de terras, e também o impacto da volatilidade de commodities nos ciclos de investimento. Esses conhecimentos não são meramente transferíveis, são enraizados na prática setorial. E é aqui que a longevidade do conselho se torna fundamental. E é também onde os combinados devem ser feitos para justamente evitar potenciais desencontros e frustrações quanto à expectativa de adição de valor de curto, médio e longo prazo, tanto do lado de quem aconselha, quanto de quem é aconselhado. Veja, quanto mais longa e profunda é a relação entre conselheiro e empresa, mais refinada se torna a leitura dos padrões setoriais, mas dinâmicas internas e, principalmente, das relações humanas daquele contexto, daquela família, daqueles atores. Com o tempo, o conselheiro deixa de apenas entender o setor ou o modelo de negócios e passa a entender aquela organização com aquelas pessoas naquela cultura. E é aqui que a atuação de um conselheiro consultivo se torna extraordinária, agregando um valor exponencial. Mas perceba, tudo começa nessa capacidade de leitura fina entre o que pode ser transferido e o que precisa ser absorvido. O que diferencia um conselheiro consultivo estratégico de um generalista superficial ou de um especialista isolado? Entender de pessoas, curando relações. Falando em relações, é fundamental a compreensão de que tão importante quanto conhecer de negócio e do negócio é conhecer de pessoas e das pessoas. Muitos conselhos consultivos não falham por falta de estratégia ou governança. Essas, na prática, é a parte mais fácil. O que frequentemente paralisa o avanço de uma organização são os conflitos não resolvidos, disputas de poder, desalinhamentos silenciosos, egos feridos e interesses divergentes. Na minha ainda jovem trajetória, neste nobre ofício, percebo cada vez mais que um dos maiores papéis desse profissional é ser capaz de ler o invisível, entender daquelas pessoas, naquela cultura, naquele momento. Quais são os interesses e motivações não verbalizadas? O que está sendo omitido nas conversas formais? Quais relações precisam ser curadas antes de se tornem intransponíveis? É sobre mapear as agendas reais dos atores envolvidos, saber onde existem alianças, onde existem dores latentes, entender qual sucessor realmente deseja assumir um papel de liderança e qual apenas ocupa um espaço por inércia familiar. E, mais importante, ajudar a maturar essas decisões com respeito e pragmatismo. Essa habilidade exige mais do que inteligência estratégica, exige inteligência emocional. E ela não se adquire apenas com diplomas ou cursos, ela é forjada no convívio, na exposição contínua a múltiplos cenários e perfis de liderança. É desenvolvida lidando com conflito. Por isso reforço, quanto mais longa e profunda a relação entre conselheiro e companhia, mais refinada se torna a sua capacidade de endereçar essas questões e mais exponencial se torna o seu valor agregado. O desafio, manter a sua independência. Mas esse é o assunto de outro texto. Essa capacidade de mediação e remediação talvez seja uma das habilidades mais raras e também mais valiosas de um conselheiro consultivo de alto impacto. E aqui entra um predicado que levo com muito carinho na minha caixa de ferramentas: a capacidade de expressar a qualidade da colegialidade.
Veja, um enorme aprendizado que adquiri nesta jornada é que, em empresas familiares e PMEs, as decisões não seguem o manual das grandes corporações. Nem tudo é resolvido com base puramente em performance. Nem sempre é possível, ou até desejável, simplesmente desligar que não entrega resultado. Aqui é onde, geralmente, executivos brilhantes tendem a cair e a não se adaptar a tais contextos. Por exemplo, já precisei sugerir a criação de uma vaga completamente apartada da estrutura organizacional para acomodar um sobrinho do fundador, que carregava um compromisso moral com a família, fruto de uma promessa feita ao irmão e que o patriarca não iria descumprir. Como equilibrar isso com as boas práticas de governança e com a construção de um time de alta performance, especialmente quando a percepção dos demais era: se aqui não há meritocracia, para que eu deveria me esforçar além do mínimo esperado? A solução encontrada foi criar este cargo com título formal, mas completamente apartado da operação e sem responsabilidades críticas. O sobrinho ficou feliz por se sentir útil, o patriarca feliz por fazer uma transferência de patrimônio via Prolabore, e os colaboradores que não eram da família ficaram mais blindados quanto às simetrias meritocráticas. Eu julgo que foi uma vitória. Teria isso espaço em uma multinacional listada em bolsa, com governança de alta maturidade? Nunca. Mas em empresas familiares, isso não é exceção a encontrar. Essa é a vida real. E se você quiser jogar esse jogo, precisará desaprender muita coisa que te levou aos cargos mais altos da jornada executiva. Goste ou não goste, é o que é. Perceba então que muitas vezes o que está em jogo são vínculos familiares, lealdades históricas e compromissos que transcendem a lógica fria dos números. Entender isso não é apenas sensibilidade, é estratégia. Como já advertiu Maquiavel em O Príncipe, um dos maiores erros de um líder é desconsiderar o que foi construído antes dele. É fácil apontar ineficiências quando se está de fora, ou desconstruir algo que você sabe que é subótimo. Grande erro. Não se trata de demolir para reconstruir, trata-se de pavimentar novas avenidas a partir da estrada que já existe. E veja, essa consciência é ainda mais relevante no Brasil, onde construir uma empresa e sobreviver aos intempéries do ambiente de negócios já é, por si só, um feito extraordinário. Famílias empreendedoras que venceram essas barreiras merecem respeito, e é a partir desse respeito que se constrói a transformação real. Você até pode ter uma competência gigante vindo de escolas de negócios e passando por excelentes escolas de governança e de processos em multinacionais, mas empreendedor, como essas famílias, você definitivamente não é. Honre isso e relembre-se sempre que a arrogância é o grande inimigo aqui. O conselheiro que compreende essa dinâmica entrega não apenas valor técnico, mas também um valor simbólico e emocional. Atua como ponte entre passado e futuro, presente da organização. Ele cura relações. E esse tipo de impacto, meus caros, não se ensina nas escolas, se conquista na prática. E se você, assim como eu, acredita que o nosso país só será transformado por meio da cura e fortalecimento dos negócios familiares, que representam a vasta maioria dos CNPJs, eu te garanto que esta jornada também irá preencher o seu copinho do propósito. Digo isso com o risco de parecer piegas, mas o faço de maneira sincera, porque eu realmente acredito nisso. Diagnóstico antes da implantação do Conselho Consultivo. Bem, se você chegou até aqui, já o considero um guerreiro e uma guerreira. E isso me diz que este conteúdo de fato lhe importa. Então, depois desta longa pista de decolagem sobre histórico, habilidades e comportamentos fundamentais para o ofício do conselheiro, entramos agora na fase final do artigo, onde compartilho reflexões práticas sobre a vida como ela é, ao menos na humilde percepção deste que vos narra. E por que isso importa? Porque é justamente aqui que começam as tensões e desalinhamentos entre expectativa e realidade dos atores envolvidos. Veja, assim como você, eu também aprendi nas formações tradicionais que o relacionamento ideal entre conselho e gestão executiva deve seguir o princípio do nose in, fingers out, ou seja, envolvimento estratégico, mas sem participação direta na operação.
Também aprendi que uma boa reunião de conselho deve equilibrar retrovisor e futuro, com foco majoritário em termos estratégicos de longo prazo, tendências, mitigação de riscos e avenidas de crescimento. E não me entenda mal, tudo isso está correto. E em conselhos administrativos maduros, essas boas práticas devem ser seguidas à risca, pois levam a um alto desempenho, tanto no nível do board quanto no nível da firma. Mas, e aqui está o ponto crítico, no conselho consultivo, a realidade costuma ser bem diferente da cartilha. E é aqui que entra o inevitável fingers in. Em minha jornada, não foram poucas as vezes em que oportunidades de atuar como conselheiro, na prática, exigiam muito mais um perfil de consultor estratégico ou até mesmo de executivo as a service. E a razão é muito simples. Grande parte das empresas que buscam instaurar um conselho consultivo ainda não tem as bases mínimas de gestão estruturadas. Não há um planejamento estratégico claro e acionável, não há metas desdobradas e mensuradas, muitas vezes sequer há demonstrativos financeiros confiáveis. Os fóruns de avaliação de performance e sucessão são inexistentes ou incipientes. E veja, não estou falando de padarias, estou falando de companhias que navegam as cifras dos bilhões de faturamento anual. Mas entenda, isso não é descaso das empresas. Tem uma causa raiz. São organizações que cresceram graças à força de seus produtos e serviços, seu relacionamento comercial e a visão dos seus fundadores e a força empreendedora da família, mas que nunca precisaram ou puderam investir em governança e gestão estruturada, profissionalizada. O que mais costumo ouvir nesses contextos é: aqui estamos sempre apagando incêndio, tudo aqui é prioridade, cada semana muda a direção. Esses sintomas apontam para a mesma causa raiz: a ausência de estratégia clara, desdobrada e sustentada por processos e modelos de gestão consistentes. Lembro de um caso em particular, quando iniciei a atuação em uma companhia de embalagens flexíveis no Centro-Oeste, que havia acabado de sair de uma recuperação judicial e que o problema não estava na operação, estava nos números que sustentavam as decisões. O sistema de custeio estava inadequado. Faziam o cálculo de custo por meio de média e tomando decisões de precificação em cima disso. O resultado, produtos campeões de vendas geravam prejuízo, pois tinham valor agregado mais alto, mas eram precificados abaixo do valor de mercado, corroendo o caixa da companhia. Enquanto produtos de menor valor agregado eram precificados acima do mercado e ficavam encalhados no estoque. Receita para uma RJ. Então veja, se o termômetro está quebrado, como confiar no diagnóstico? Como instaurar um conselho consultivo estratégico baseado no nose in, fingers out em uma situação dessas? Então, antes de aconselhar, muitas vezes é preciso arrumar a casa. E essas experiências me levaram a criar uma ferramenta muito simples, mas prática, que é a mandala da prontidão do conselho consultivo. Perceba que quando avaliamos se uma empresa está de fato pronta para instaurar um conselho consultivo funcional e não apenas um grupo decorativo de reuniões mensais, precisamos observar 5 pilares fundamentais. Planejamento estratégico. A empresa possui um plano de longo prazo claro, estruturado e documentado, ou apenas reage a oportunidades no curto prazo? Desdobramento de metas. O plano estratégico é traduzido em metas claras, objetivas e mensuráveis, ou é somente um documento bonito guardado na gaveta? Implantação de rituais e modelo de gestão. A empresa tem ritos formais de acompanhamento de performance ou vive no improviso, apagando incêndios? Sucessão e avaliação de talentos. Há clareza sobre sucessão nas posições-chave? Os talentos são desenvolvidos sistematicamente? Estrutura societária e acordo de sócios. Existe um acordo de sócios formalizado? Os temas de sucessão familiar, liquidez, governança e disputas estão previstos e acordados? Hoje, essa simples mandala me guia em 2 grandes momentos que são essenciais. Antes de aceitar um convite para compor um conselho consultivo e antes de recomendar a implantação de um conselho para qualquer organização. Sem esses 5 fundamentos minimamente estruturados,
o Conselho Consultivo corre sério risco de ser apenas mais um grupo de reuniões improdutivas e se tornar fonte de frustração para conselheiros e controladores, que entram em choque devido à quebra de expectativas de função, que ocorre justamente na falta dessa avaliação inicial de ambas as partes. Os acionistas esperam um conselho estratégico, mas o que precisam é de estruturação básica. Os conselheiros esperam atuar no nível de fingers out, mas se deparam com demandas de fingers in. Então perceba que esta simples, mas poderosa ferramenta ajuda a diagnosticar onde a organização está no seu ciclo de maturidade. E mais importante, ajuda a alinhar expectativas de todos os envolvidos. Logo, antes de formar um colegiado, pergunte-se: a empresa está pronta para um conselho consultivo estratégico? Ou primeiro precisamos de uma intervenção tática para pavimentar o terreno? Esta avaliação, por mais banal que pareça, faz toda a diferença entre sucesso e frustração deste relacionamento que só colherá frutos assimétricos se tiver longevidade e alinhamento de partida. Espero que essas provocações e reflexões estejam fazendo sentido para você, pois agora vamos mergulhar no framework final do ofício de um conselho consultivo. Uma proposta de framework do conselheiro consultivo. Depois de toda essa caminhada, gostaria de compartilhar a estrutura mental que desenvolvi na prática, nos erros e nos acertos, sobre o verdadeiro papel de um conselheiro consultivo eficaz. Acredito que, para gerar impacto real, um conselheiro consultivo precisa dominar a habilidade de transitar entre 3 grandes papéis, sem sofrimento, alternando-os conforme o contexto e a maturidade da organização. A beleza da sua atuação encontra-se justamente na intersecção entre os chapéus de conselheiro, consultor e executivo, como ilustro na figura abaixo. Chapéu do conselheiro de administração, a frente estratégica. Aqui, o papel é provocar a reflexão estratégica, é atuar como um guardião da visão de longo prazo, questionar direções, tensionar decisões e garantir que o time executivo mantenha o foco na criação de valor sustentável na linha do tempo. Mesmo sem os poderes fiduciários de um conselho administrativo, o conselheiro consultivo deve operar nesse modo, focado em estratégia, futuro e governança. Quando usar esse chapéu? Quando a empresa já possui rituais de gestão razoavelmente estabelecidos e o conselho pode funcionar como mentor estratégico, sem necessidade de interferência direta. O chapéu do consultor, a frente tática. Nesse papel, o conselheiro consultivo atua como um catalisador de diagnóstico e estruturação. É quando percebemos que faltam ferramentas básicas, estratégia, governança, números confiáveis, e por isso precisamos construir a base antes de sonhar com o futuro. Aqui é necessário mergulhar em diagnósticos rápidos, apoiar a estruturação de modelos de gestão, implantar ritos e processos e ajudar a companhia a criar musculatura gerencial. Quando usar esse chapéu? Quando a companhia ainda carece de fundamentos sólidos para que o colegiado atue de maneira estratégica. E o chapéu do executivo, a frente operacional. Por fim, há momentos em que um conselheiro consultivo precisa, sim, apoiar mais diretamente a execução. Não é sobre substituir gestores, mas apoiar com mão na massa a estruturação de projetos críticos, desenhar rituais operacionais, treinar a liderança e até ajudar a montar comitês. É uma atuação de curto prazo, visando preparar o terreno para que depois o conselho possa assumir seu papel mais clássico de provocação estratégica. Quando usar? Quando a companhia carece de talentos e habilidades-chave, quando estão em transição geracional ou em recuperação, onde falta ainda a capacidade de execução estruturada. Então veja, um conselheiro consultivo maduro entende que não existe fórmula única. Cada organização exigirá uma combinação distinta desses papéis, e essa calibragem é dinâmica e evolui à medida que a companhia e o relacionamento entre os atores amadurece. Com o tempo e conforme a evolução da governança, o objetivo é claro: gradativamente reduzir o envolvimento tático e operacional para atuar cada vez mais como um conselheiro estratégico. E é justamente essa transição que nos conecta à reflexão final deste artigo: trabalhar pela redundância
e não pela dependência. Redundância versus dependência. O papel do conselheiro. Se há algo que aprendi no meu caminhar, ainda quando executivo, e também estudando sobre liderança e sucessão, é que o verdadeiro legado de um conselheiro consultivo não é gerar dependência, é construir estruturas de redundância. O objetivo de um conselho consultivo não é ser indispensável para sempre. Pelo contrário, é fortalecer a musculatura da empresa para que ela caminhe sozinha, de forma resiliente e sustentável, sempre com foco na sua perenidade. Ao longo da minha trajetória, vi uma diferença gritante entre dois tipos de líderes. Aqueles que trabalham na dependência, que criam estruturas centralizadoras, tornam-se insubstituíveis, concentram poder e informação. No curto prazo, isso pode até gerar conforto e trazer resultado, mas no longo, cria organizações frágeis, vulneráveis a mudança e transições. Líderes com este perfil, no fundo, são fracos, pois buscam garantir a sua percepção de valor em estruturas de ineficiência, que chamamos de entrincheiramento. A companhia, no longo prazo, sofre pois a sua estrutura e os outros líderes não se desenvolvem pela presença desta muleta. Aqueles que trabalham na redundância constroem sistemas autônomos, desenvolvem sucessores, estruturam processos robustos, fazem questão de que o negócio prospere independente da sua presença. Entendem que o verdadeiro poder é preparar a próxima geração de líderes. Geralmente estes possuem uma bússola moral e de valores muito voltada para legado e atuam como verdadeiros facilitadores da emancipação dos outros. Dá mais trabalho no curto prazo, mas fortalece-se no longo. Essa diferença de mentalidade é a linha tênue entre conselheiros medíocres e conselheiros verdadeiramente transformadores. E os acionistas e controladores precisam conseguir captar sinais destes perfis, pois a minha recomendação sempre é pela escolha da redundância. Sim, é verdade. Como já concluímos ao longo deste texto, um conselheiro consultivo precisa, em determinados momentos, colocar o fingerzinho e ajudar a estruturar o que falta. Mas à medida que a companhia evolui, o grande objetivo deve ser migrar para um papel cada vez mais estratégico, até o momento em que a empresa já tenha construído a sua própria resiliência. Trabalhar pela redundância significa implementar práticas e processos antifrágeis que saem mais fortes após choques, desenvolver lideranças internas capazes de tomar decisões superiores, construir ritos e rituais que mantenham a empresa melhorando ao longo do tempo. E aqui está a grande verdade que poucos têm coragem de dizer. O melhor elogio para um conselheiro consultivo é que a empresa evoluiu tanto que já não precisa mais dele. Difícil para o ego, mas extraordinário para o CNPJ. A pergunta para a sua reflexão é: como você tem atuado em suas jornadas de liderança e governança? Está fortalecendo a redundância ou, sem perceber, alimentando estruturas de dependência? Conclusão, uma reflexão aberta. E aqui chegamos ao fim desta jornada. Mas, se posso ser sincero, acredito que este é apenas o começo de uma reflexão muito maior. Ao longo deste texto, percorrermos juntos uma trilha que, para mim, representa a essência do que é ser um conselheiro consultivo de alto impacto. Amplitude de experiências, capacidade de leitura de contexto, domínio das nuances humanas, resiliência para construir estruturas, sabedoria para entender o que não está sendo dito e, acima de tudo, a consciência de que o nosso verdadeiro valor está em criar redundância, não dependência. Atuar como conselheiro consultivo é navegar entre a estratégia e a execução, entre a racionalidade e a emoção, entre o que precisa ser dito e o que precisa ser curado. É ter a humildade de colocar mão na massa quando necessário e a sabedoria de recuar na hora certa, para não tirar o protagonismo de quem precisa se desenvolver. É construir sem apegar ao que veio antes, respeitando o legado enquanto se pavimenta o futuro, sabendo que no final das contas muitas decisões não serão puramente racionais. Somos, afinal, criaturas emocionais. E bem, se você chegou até aqui, eu parabenizo. Você já demonstra carregar algo raro
a disposição genuína de refletir com profundidade sobre um ofício tão importante e ainda tão pouco compreendido. E eu realmente espero que este texto tenha lhe agregado valor. Escrevê-lo foi sim divertido, organizou minha própria bagunça e diálogos internos. E, se de alguma maneira também lhe trouxe clareza ou provocações, missão cumprida. Se você quiser aprofundar essa conversa, trocar experiências ou até explorar como posso apoiar a sua empresa ou seu conselho consultivo por meio do meu atual ofício, a Antera, Estratégia de Desenvolvimento Empresarial, será um prazer construir essa jornada juntos. As portas estão sempre abertas. Seja incrível. Ufa! Bom, pessoal, vamos lá. Depois desta longa narração, desta newsletter, que ela foi muito maior do que as que eu costumo trazer e escrever, por uma razão muito simples. Eu estava refletindo sobre este assunto já fazia bastante tempo e eu estava colocando algumas ideias no papel já faz pelo menos uns 2 meses. E eu achei que se ela não tivesse este tamanho, ela não honraria a pluralidade e a complexidade desse fenômeno tão multifacetado que é a ação de um conselheiro consultivo dentro das companhias. E além de ser um tema que está muito em voga e tem muito interesse em conhecer, eu percebo que há muitos entusiastas rasos, que muitos deles não mal intencionados, acabam trazendo informações que não ajudam ninguém. Seja porque não foi lapidado na prática, seja porque buscam trazer conhecimentos de outros campos e fazem metáforas que não funcionam para esse. Um exemplo é trazer algumas abordagens de um conselho de administração para um colegiado que tem uma função semelhante, tem uma sobreposição de habilidades, competências e objetivos, mas que na prática a história é completamente diferente da teoria. E eu queria começar as reflexões do que me levou a escrever essa newsletter, que ela iniciou por meio de uma própria dor, né? Eu tenho uma carreira executiva, então se iniciou lá atrás empreendendo, construindo empresas. Isso levou a uma jornada executiva, trabalhando em empresas, sempre em companhias, seja multinacionais, seja nacionais, só que de porte grande, mesmo quando de capital fechado. E eu era um completo ignorante, um completo míope quanto ao tamanho das oportunidades que o nosso país oferece para empresas familiares e pequenas e médias empresas. É muito rico, tem muita oportunidade, muita gente boa, competente, empreendedora, famílias com valores alinhados que trazem de volta valor para as comunidades. E quando eu comecei a perceber isso, que foi logo quando eu saí da minha última função no mundo executivo de grandes empresas, eu não só olhei com olhos de caramba, aqui tem uma oportunidade sim de negócio, óbvio, tem uma oportunidade econômica, financeira, patrimonial, para, no melhor sentido da palavra, explorar isso com o meu ferramental, com os meus dons e talentos, que eu venho lapidando não só do mundo prático, mas também da academia, que eu sou um fã. Hoje, por exemplo, eu estou gravando isso aqui da USP. E aí eu percebi que além dessa oportunidade, digamos, mercadológica, econômica, financeira, também tinha uma questão de, caramba, esses ambientes são desafiantes. Esses ambientes exigem que eu ressignifique muito do meu ferramental. Esses ambientes exigem que eu faça uma adaptação à minha abordagem. E eu, até biólogo de formação, darwinista por paixão, eu percebo que a adaptabilidade é a grande musculatura de qualquer profissional que busca ser excelente na sua área de atuação e relevante neste mundo multifacetado e assim por diante. E aí o que aconteceu é que eu sempre acabei atuando direta ou indiretamente com conselhos, como eu trago na newsletter, não por juízo, não por genialidade, não por nada, mas sim por pura sorte da minha trajetória. Desde o meu primeiro trabalho, quando eu era um jovem, saí da faculdade, eu era exposto a estes colegiados, por ter trabalhado numa empresica desse tamanho, empreendido num projeto que virou um negócio gigante, e isso me levou a essa exposição. Então, eu sempre estive próximo a áreas de estratégia
que ou fazia os materiais para as discussões do colegiado, ou entrava como ouvinte. Depois, mais futuramente, eu comecei a prestar consultorias para estes colegiados e hoje atuando em alguns deles de maneira formal e aí com esse chapéu de conselheiro consultivo. Isso me levou a não só estudar sobre, mas também fazer formações, especializações, e é onde eu percebi que muitas das dores latentes, elas não são endereçadas por estes cursos de formação, né? E aí eu começo então trazendo desse meu motivador, que foi exatamente isso, e o que eu percebo que nestes cenários de ambientes familiares, empresas que podem até ser grandes, faturar nas casas dos bilhões, são ambientes nos quais geralmente tem o que a gente chama de cobertor curto, né? Então, não tem nem tempo e nem caixa e nem vontade de investir em colegiados robustos que vão ter um custo financeiro e um custo energético grande para serem mantidos, que são os órgãos colegiados de conselhos administrativos, que tem ali de 5 a 12 membros, idealmente tem em torno de 7, e aí além dos conselhos, os comitês fiscais, de pessoas, comitê de risco, comitê de sustentabilidade. É uma inércia muito grande para empresas menores que precisam de agilidade decisória. E aí eu comecei a perceber que nesse tipo de contexto, aquelas empresas que estavam se preocupando em formar esses colegiados de conselheiro consultivo, de conselhos consultivos, para dar um passo na sua governança, seja porque a empresa queria crescer sua receita, seja porque a empresa queria profissionalizar a sua gestão, seja porque a empresa queria receber uma nova rodada de investimentos e ia ter que se diluir, seja por qual razão, no final sempre tinha uma necessidade de se preparar para. E aí esse órgão colegiado aumenta o nível de governança e o nível de prontidão dessas companhias, independente do seu objetivo estratégico com a sua criação. Dado isso, são colegiados muito mais enxutos e, por definição, por física, por matemática, quando você tem um órgão mais enxuto, você precisa que ele seja mais multifacetado para que ele continue gerando as suas funções. E aí que eu percebi que os profissionais que de fato não só são mais bem-sucedidos e também sofrem menos, mas também aqueles que conseguem agregar valor no D0 e de maneira mais rápida e perene, são profissionais que compartilham essa mesma característica, que é a característica da pluralidade de competências. E outra coisa que eu reparei, tanto nas minhas formações quanto atuando nesses colegiados, ou um certo etarismo reverso, né? Do sentido de, caramba, mas você tem muita experiência e tal, mas eu tenho aqui o fulano que, poxa, ele trabalhou 50 anos nesse setor. E aí a pergunta que eu faço sempre é, mas tudo bem, essa pessoa teve 50 anos de experiência ou faz 50 anos que ela repete a mesma experiência? E aí é óbvio que pluralidade de ferramental é correlacionado com o tempo, com o odômetro. Por quê? Porque a chance de você criar um novo repertório e ferramental, ela é proporcional ao tempo que você transita por essa estrada. Mas, geralmente, pode ser correlacionado, mas não é a regra. E aí eu trago uma equação, né, que o tempo vai depender das suas experiências distintas ao quadrado, capacidade de extrair lições e divididos pela sua arrogância. Então o que eu percebo é que aqueles profissionais também que estagnam na linha do tempo são aqueles que acham que já chegaram no limite do conhecimento ou que não precisam mais se atualizar. Gente, o mundo está mudando muito rápido. Desde ali do primeiro circuito eletrônico, da lei de Moore, que ela data de 6 décadas atrás, onde o Gordon Moore, que era um engenheiro eletrônico e que depois veio fundar a Intel, ele previu que a cada ano ia dobrar a densidade de circuitos eletrônicos, ia baratear o acesso à tecnologia, ia baratear o poder computacional de processamento, o mundo ia ter uma exponencialidade de tecnologia, inovação e informação. E é o momento que a gente está vivendo. Nesse cenário de exponencialidade, você ficar parado por pouco tempo, você já fica para trás, o gap dos vencedores já às vezes é quase inatingível. Então, essa newsletter foi mais um chamado de que a continuidade do aprendizado ela é urgente. E não necessariamente tem que vir de experiências profissionais,
formais ou de educações continuadas, como especializações ou até formações estrito sensu, mas sim de experiências diversas de vida, de um hobby, de um ofício, de um papel social que você ocupa. E que, na verdade, nesses cenários de conselho consultivo, que são, por definição, mais enxutos, o diferencial estratégico não é ser especialista num assunto. E aí que eu trago que a interseccionalidade de habilidades, nesse jogo, é um superpoder violento, que o faz conhecer de negócios e dos negócios, que o faz conhecer de pessoas e daquelas pessoas. E eu fui muito cuidadoso, zeloso e até respeitoso com a história das famílias empreendedoras que fundaram aqueles negócios, né? Porque esse meu jovem e ainda pequeno caminhar dessa maratona já me expôs a situações na qual aquelas decisões que eu tomava do dia para a noite numa multinacional, numa grande empresa de não está performando, vamos desligar essa pessoa, esse cargo não faz sentido, vamos tirar e montar outra coisa, cara, nesse mundo é diferente, né? E que as multinacionais, que são máquinas de eficiência, de fazer a coisa certa e depois fazer a coisa certa bem feito, ela não necessariamente é transferível para esses ambientes de PMEs e empresas familiares. Familiares têm vínculos familiares. Empresas familiares não buscam quebrar esses vínculos, elas buscam manter esses vínculos. E às vezes, para manter esses vínculos, as decisões estratégicas, a uma primeira vista puramente fria de negócio, elas podem e geralmente são subótimas. Mas tá tudo bem, porque você não busca maximizar o bottom line, você busca maximizar todo o contexto, inclusive a perenidade da família. Então, acho que aqui o call to action que eu fiz é muito mais para abrir a cabeça desses executivos que vêm viciados nesse tipo de gestão e que querem fazer transição para conselho consultivo ou para lideranças, cargos de liderança em empresas familiares, que essa chavinha ela precisa mudar, senão você vai ter uma vida muito curta. E depois eu trago coisas que eu fui refletindo na jornada, como, por exemplo, a mandala da prontidão, que ela me ajuda muito, né? Porque na minha ainda jovem experiência, alguns convites para conselho consultivo, no final viraram projetos de consultoria, para depois virar um conselho consultivo formal. Porque eu percebi que aquela empresa queria falar de governança, estratégia e futuro, porque um dos membros da família fez algum curso de formação e ele foi ensinado isso. Na minha opinião, foi super mal assessorado, mas na verdade a empresa ainda não tinha um bom demonstrativo financeiro para a gente tomar decisão em cima. Então eu até cito uma frase, né? Caramba, se o termômetro está quebrado, como que eu vou confiar no diagnóstico? Se eu não tenho um ferramental que me indica o norte, para onde que a gente está indo, um termômetro, um odômetro, um altímetro, como que eu vou tomar decisão para entrar em voo de cruzeiro? Impossível. Então eu tenho que ou consertar esses mecanismos de mensuração dentro da companhia ou, em muitos casos, construir o básico. E aí que eu trago que essa é uma fonte gigante de frustração. Porque o que vão te ensinar em cursos de formação de conselho é que a ação desse órgão colegiado é nose in e fingers out. O que isso significa? Que você não vai fazer uma planilha Excel, não vai fazer um PowerPoint, não vai fazer um prompt, não vai entrar em reuniões táticas e de diretoria, e você vai simplesmente ter conversas de alto nível do clero e falar sobre o amanhã, o que vai ser a empresa daqui a 10 anos. E sem escárnio da minha parte, essa é uma frente fundamental, mas neste contexto é insuficiente. Por quê? Porque para você ter conversas deste nível, você tem que ter instrumentos, ritos e rituais e assim por diante. E que muitas vezes o conselheiro consultivo de alto impacto e que já agrega valor no D0, ele ou ela percebe essa simetria e ajuda o empreendedor, a família, o controlador, o acionista a construir essas bases sólidas para que a estratégia seja construída nesse tipo de terreno, né? E então, o ponto é as fontes de frustração, né? O controlador, a família e o acionista já busca reuniões de colegiado de alto nível estratégico. O conselheiro busca atuar. Eu vendo um pacote de horas, uma proxy do que eu ganhava, eu vou fechar um pacote de 20, 30 mil reais numa reunião de conselho consultivo por mês, de 8 horas, uma quinta-feira, sexta-feira do mês. Só que, na verdade, o trabalho ele acaba sendo muito maior do que é,
o seu celular, o seu WhatsApp toca muito mais do que você achava que ia tocar, e isso gera frustração para o conselheiro. Mas eu não fui contratado para isso, mas este não é o meu papel, eu sou muito sênior para fazer isso. E aí começam as tensões e que geralmente cisam na linha do tempo. Então aqui o meu call to action é muito mais para relembrá-los e relembrá-las que o papel do conselheiro consultivo, gente, ele é multifacetado, é plural, leitura de contexto, bons combinados é sim fundamental. Ora, você vai usar sim o chapéu do conselheiro administrativo, que sem deveres fiduciários você vai sim ajudar a deliberar e tomar decisões e também dar um norte estratégico. Ora, vai ser de um consultor, onde você vai ter que ser capaz de rapidamente entender o cenário, fazer um diagnóstico e propor ações, e hora de executivo, que essas ações vão ter que ser implementadas. E às vezes essas companhias não têm energia, não têm o orçamento, não têm os talentos, não têm as competências, e você que detém deveria ir lá e ajudar. E quando você já seta essa expectativa de antemão, tanto você quanto aquela família controladora, quanto o board que está sendo criado, frustram infinitamente menos ao longo da jornada. E aí a capacidade de agregar valor, que ela é exponencial, quanto mais esse relacionamento se azeita, ela tem mais chances de sucesso. E aí que eu volto no ponto de fazer uma provocação, transferindo alguns estudos que eu faço sobre liderança, e ela é muito feliz para ambientes de conselheiros consultivos, que é o seguinte: você trabalha por criar estruturas de redundância, ou seja, para você ser inútil na linha do tempo, ou você trabalha por estruturas de dependência, para você o que a gente chama na administração de empresas, se entrincheirar, criar processos subótimos, criar uma sensação de você é indispensável, e aí no final é você que está ganhando em detrimento do CNPJ. E o que eu percebo de líderes maravilhosos e que deixam valor na linha do tempo e não no curto prazo, é que esses líderes têm um valor que é muito importante na hierarquia deles e delas, que é o valor do legado. E quem tem o valor do legado, pensa em criar estruturas de redundância, que é, eu quero emancipar essa companhia, eu quero emancipar esses executivos, eu quero emancipar esses acionistas para que eles sejam independentes na linha do tempo, através das estruturas de redundância que eu criei, para que eu possa sair daqui e até ter conversas de manutenção e tudo mais, e eu posso ir agregar valor em outro lugar, transformar um outro lugar. Então, gente, se você quiser seguir esse ofício do conselheiro consultivo, o meu chamado é que, de antemão, a sua visão ela não deve ser uma visão mercantilista e transacional, que, aliás, é que o nosso mundo está guinando ultimamente. Ela tem que ser uma visão de legado, de respeito por essa trajetória dessas famílias empreendedoras, de co-construção e perenidade, e com isso, só líderes que têm na cabeça criar estruturas de redundância, porque a sua autoestima não depende daquilo, a sua identidade não depende daquilo, o seu patrimônio não depende daquilo, e aí sim você consegue agir como, de fato, uma figura de liderança, que é um conselho consultivo, um líder estratégico da companhia, e sim ser reconhecido e agregar valor e transformar na jornada. Então é um pouco disso que eu queria trazer nessa newsletter, espero que tenha servido de reflexão para alguém. Como eu disse, esses mecanismos de escrita servem para eu organizar minha cognição, minhas ideias e colocá-las de uma maneira um pouco mais lógica, inteligível, mais prática, e espero que, se ajudou alguém, missão cumprida da minha parte. Obrigado, até a próxima.